Glória a Deus. O culto é totalmente pessoal. Amém? Tudo vai da expectativa do seu coração. Deus está sempre pronto. Eu sei que a gente estranha quando não é nosso pastor que está aqui. Eu também estranho. Mas é um corpo de Cristo. E todos nós temos uma função e algo para dar e ensinar uns aos outros. Amém? Então, hoje eu quero falar sobre dependência da graça. E é um assunto que tem falado comigo, né? As meninas que estão perto de mim já sabem que eu saí do quero te ver, mas o quero te ver não saiu de mim. E isso tem sido extraordinário. Pode aumentar, viu, crente? Tem sido extraordinário para mim. Tem sido um tempo de liberdade no espírito, sabe? Sem peso. Porque eu tenho entendido, compreendido o que Cristo fez por mim. E porque eu compreendo, eu usufruo dele. Amém? Tem muitas coisas na palavra que nós não usufruímos porque nós não compreendemos. E ficamos acomodados com isso. Amém? Nós vemos muitos homens de Deus fluindo em níveis tão profundos com Deus. E em vez de nós nos inspirarmos, a gente fica naquela, não é para mim. Isso aí não é para mim, eu não tenho essa coragem. A gente fica se sentindo tão pequeno diante das coisas e das pessoas. E eu quero dizer algo para você, meu irmão, você é mesmo. E só tem uma coisa que muda isso: graça. Uma coisa que me tirava, me afastava do que o Senhor tinha para mim, e eu falo antes mesmo, no verbo passado, era que eu me sentava na cadeira de Moisés, como o pastor tem pregado, e eu me julgava o tempo inteiro. E tem um motivo pelo qual julgar cabe a Deus. Porque Ele vê no todo. Eu só vejo aqui. Então Deus tem uma visão que eu não tenho. E por isso cabe a Ele julgar. E não a mim. A palavra manda eu me examinar. Julgar não. Julgar é com Deus. Amém? Então eu me colocava num ambiente. E o diabo se aproveita desses ambientes para lhe oprimir, para lhe botar cativo, botar você preso, distante de Deus. Porque você está sempre se sentindo impotente, eu estou sempre magoando o espírito, eu estou sempre fraquejando, eu estou sempre cedendo. E em vez de você correr para Deus, você corre bem longe dele, porque você se sente envergonhado. Sabe por que isso acontece? A gente não experimentou no nível de graça. Não aquela que Jesus quer que nós experimentemos, não aquela que Ele pagou o preço para me experimentar. Eu venho aqui na igreja, eu aceitei Jesus, e aí eu me sento e começa as pressões da vida a vir. O que eu estava vendo naquele texto em Mateus, que Jesus fala dos tipos de terreno, é que nem todos eles não vieram a Cristo. Alguns vieram a Cristo. Aquele coração que fala que o terreno foi plantado nas pedras, né? Por causa das pedras, ele foi sufocando, os espinhos sufocaram. E aquilo fala de muitos corações, e nós em algumas situações das nossas vidas. Fala que nós viemos a Cristo, mas porque nós não estamos diante da palavra, renovando a nossa mente com a palavra, a gente se torna um terreno onde os espinhos, as pressões nos tomam do Senhor, nos tomam a alegria de estar com o Senhor. Então nós vivemos como pessoas comuns, parece que nós não conhecemos o Espírito Santo, vivemos acomodados, não vivemos coisas extraordinárias com Deus.
E isso nos entristece. Quem é que gosta de passar anos e anos e anos numa empresa com o mesmo cargo, fazendo todo dia a mesma coisa, com as mesmas pessoas? Tem uma hora que tu cansa, que você não se sente entusiasmado de trabalhar. Não tem nenhuma novidade, tá entendendo? E não se engane, vida com Deus também é assim. Se não há nenhuma novidade, se você não está experimentando coisas novas da parte de Deus, meu irmão, você vai cansar. E deixa eu te dizer uma coisa, não é culpa de Deus. Porque uma coisa que Deus é uma fonte interminável. Não tem fim para Ele. Quanto mais você vai, mais Ele tem. Ele é infinito. Ele sempre existiu, sempre existirá. Ele é o princípio, Ele é o fim. Tudo está nele, termina nele. Ele é Deus. E sua fome pode ter cessado, mas Deus não. Deus é constante. Deus tem muito mais. Deus não quer que nós, filhos, vivamos nesse ambiente de mesquinhos, de cansados, de acomodados. Se você se sente assim, eu vou te dar um conselho. Ganhe alguém para Jesus. Isso muda tudo. Meu filho, eu nunca vi um crente entusiasmado tanto quanto quando ele ganha uma alma para Jesus. Muda. Meu irmão, você fica fervoroso. Você tem o que fazer. Você tem por quem orar. Você tira os olhos do seu umbigo e você começa a se sentir tão parecido com Deus. Nossa, eu tô a cara do meu pai hoje. Eu tô amando as pessoas. Eu tô me importando com a única coisa que Deus se importa. O homem. Amém? E nosso pastor, eu tô já terminando aqui a minha pregação, porque eu tô começando o final. Mas eu quero que vocês abram em Hebreus 11. Amém? Deus é bom. E a gente não vai ler o capítulo todo, a gente vai ver só alguns versículos, porque esse capítulo ele é extraordinário, mas nós não temos muito tempo, e eu nem sei quanto tempo eu tenho. Mas, aleluia. A pastora está dizendo que eu posso ser guiada. Mal sabe ela que eu falo demais. Eu vou ler. E aí a gente vai ler só alguns versículos, tá? Hebreus 11, 7. Fala assim. Pela fé, Noé, quando ouviu o aviso de Deus acerca das coisas que ainda iriam acontecer e que ainda não podiam ser vistas, obedeceu a Deus e, sem perder tempo, construiu uma arca e salvou a sua família. Pela fé, Noé condenou o mundo e, pela fé, tornou-se herdeiro da justiça. Capítulo 11. Pela fé, Abraão se tornou pai, embora fosse de idade avançada, e pela fé, Sara pôde se tornar mãe, apesar da sua idade avançada, pois ela compreendeu, diga compreendeu, que Deus lhe fez a sua promessa. Sem nenhuma dúvida, faria o que disse. Versículo 21. Pela fé, Jacó, quando já estava velho e para morrer, abençoou cada um dos seus filhos, cada um dos 2 filhos de José, e adorou a Deus, e apoiado sobre a ponta do bordão, orou. 23. Pela fé, Moisés, quando nasceu, foi escondido por seus pais. Quando viram que Deus lhe tinha dado uma criança fora do comum, esconderam por 3 meses e não tiveram medo do decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando cresceu, recusou ser tratado como filho da filha do faraó e escolheu partilhar dos maus tratos do povo de Deus em vez de desfrutar dos prazeres passageiros do pecado. Ele achou que era melhor sofrer pelo Cristo prometido do que possuir os tesouros do Egito, pois aguardava ansiosamente a grande recompensa que Deus daria. Versículo 32. Bem quanto mais eu preciso dizer, tomaria muito tempo para narrar as histórias de fé demonstrada por Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os outros profetas. Todas essas pessoas, pela fé, ganharam batalhas,
conquistaram reinos, governaram com justiça o seu próprio povo e receberam o que Deus lhe prometera. Fecharam a boca dos leões, apagaram o poder do fogo e escaparam de morrer à espada. Vamos parar aqui, porque senão a gente lê todinho. E você fica inspirado quando você lê isso aqui? Esse é o sentimento certo, inspirado, não se sentindo pequeno. Amém? Porque é o mesmo Deus deles. E ainda nós vemos uma aliança superior à aliança desses homens. Então, a gente só tem que se alegrar nisso aqui. Mas o que eu quero falar é que esses eram heróis da fé. Esse capítulo fala de heróis da fé. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Se você for ler a história desses homens, em todas as histórias deles, uma hora eles falharam com Deus. Davi adulterou, Abraão foi um mentiroso, Jacó foi um enganador. Nenhum deles estava numa posição ideal diante de Deus. Só a graça transforma um adúltero como Davi em um homem segundo o coração de Deus. Só a graça transforma Abraão, um mentiroso, em um pai da fé. Só graça transforma Jacó em Israel. Só graça. Diga graça. Sabe o que é graça? É Jesus. Não tem outra palavra melhor para dizer sobre graça. Jesus é graça. Quando eu disser graça, você lembra de Jesus. Jesus é o favor de Deus. Ele é a primícia de Deus. Jesus. Jesus. Não é sobre você. Nunca foi sobre nós. É Jesus. Amém? Não tenha medo de falhar com Deus. Deus já te conhece. Deus sabe que você vai falhar. Mas Ele tem uma expectativa no seu coração acerca de você. Não se comporte como se você tivesse de esconder as suas misérias de Deus. Deus te formou. Deus te conhece. E por mais que você não seja o cara ideal para o cargo de reconciliar o mundo com Ele, Ele te chamou. Então você diga assim, dependência. Eu nunca vou ser ideal. Só dependente. Meu Deus, pronto, acabou a pregação. Gente, eu escrevi aqui umas 500 folhas, mas vamos fluir aqui com o Espírito, que é melhor. Eu quero que vocês abram em 2 Coríntios 12, 9. Paulo vai dar aqui o segredo da vida de liberdade com Deus. Amém? Eu vou ler. Isso aqui é o versículo dos crentes. Mas eu quero só ler a segunda parte do versículo, que diz assim: agora, sinto-me feliz em me gloriar em minhas fraquezas. Estou feliz em saber, em ser uma demonstração viva do poder de Cristo. Em outra versão diz assim: portanto, eu me glorificarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Isso aqui é o segredo de andar livre. Me alegro nas minhas fraquezas. Eu não vou me esconder. Eu não vou ficar como um menino miserável diante de Deus. Eu vou me alegrar nas minhas fraquezas. Samile, como assim? A gente é crente. Crente tem que ser o super-homem. Deus não espera isso de você. A palavra fala assim, ser tu homem. Deus te fez homem. Deus é Ele. Ele te fez homem. Por que Paulo se alegrava na fraqueza? Porque ele tinha um entendimento. O poder de Cristo se aperfeiçoa na minha fraqueza. Diga, poder de Cristo. Não é meu. Você entende isso?
Então eu, como a maior julgadora da terra, porque a coisa que a gente é bom é julgar, então eu era muito severa comigo. E se eu sou severa comigo, eu sou severa com as pessoas. Ninguém pode errar comigo, ninguém pode errar perto de mim. Ninguém é assim, só eu. Amém? E isso era um fardo muito pesado. Diga, é um fardo pesado. Deus não me chamou, Deus não nos chamou para carregar isso. Deus já resolveu esse problema. Amém? Eu me alegro na minha fraqueza por causa do poder de Cristo. Repousa sobre mim. Então eu me coloco no lugar de quem vai diante de Deus. Me descarrego diante dele as minhas dores. Porque o que a gente fez com Cristo foi uma troca. Ele levou a minha miséria e pagou o preço pelo pecado. E ele me deu da sua graça. E eu hoje usufruo da recompensa da sua santidade. Da santidade dele. Eu fiz uma troca com Cristo. Eu deixei minhas misérias diante dele. E hoje eu vivo uma vida abundante. Uma vida que ele conquistou para mim. Eu não estou lhe dando aqui uma porta aberta para você pecar. Amém? Você entende isso? Você sabe que Deus vai lhe perdoar. Deus é bom. Graça não é uma porta aberta para você pecar. Graça é o que te diz que você não precisa mais pecar. Graça só não é um perdão de pecado. Graça é um poder em você de resistir o que te matava. Isso é graça. Então o pastor começou a dizer, né? Graça é... Diz aí, pastor. Tô brincando. Graça é o mérito de... Não. É o poder de Deus de me amar sem nenhum mérito meu. É assim? Foi mais ou menos, né? A disposição, aleluia. Graça é a disposição de Deus de me amar sem nenhum mérito meu. Aí vai começando a abrir aquela cortina diante dos nossos olhos, né? Não é mais um favor imerecido. E aí eu ouvi numa pregação do Luiz Hermínio, ele diz assim: graça não tem nada que eu possa fazer para Deus me amar mais. E não há nada que eu deixe de fazer que o faça me amar menos. Ele só me ama. É do meu jeito, falho, infiel? Não. É do jeito de Deus. E Deus é exagerado. Mas Deus também é constante. Deus não vai me amar mais hoje e menos amanhã. Vai estar de mau humor para mim hoje. Ele vai estar ótimo comigo amanhã, porque eu orei 3 horas em línguas, li a palavra 5 horas. Menina, eu tô crente. Ei, não mudou nada. Não, pode ter. Deus vai lhe dar honra. Amor não. Amor é igual. Amor é constante. Isso é Deus. Isso é Jesus. Isso é graça. Amém? E eu estava vendo em Mateus, Jesus com seus discípulos. E Pedro é um cara que eu amo Pedro. Pedro é cabeção igual a mim. Impulsivo e... É rápido o negócio com Pedro. E no capítulo 16, acho que é 16, isso. Gente, é incrível essa passagem. Jesus começa a perguntar aos discípulos o que o povo está falando acerca dele. Mateus 16, versículo 13. E ele começa a perguntar, né? O que o povo está falando acerca dele. Então, um diz, eles estão dizendo que você é o Messias. E outros, que tu é um profeta. E aí eles começam a dizer, né? E aí Jesus pergunta, e vocês, o que dizem sobre mim? Então Pedro, muito crente, tinha orado nesse dia. Ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele tem uma revelação de quem Jesus é. Para a gente hoje isso é simples. É claro que Jesus é o Filho de Deus. Gente, mas naquela época,
Isso era uma grande revelação. Meu filho Jesus morreu só porque ele dizia que era filho de Deus. Então, Pedro teve uma revelação profunda acerca de Deus. Não tinha como ter sido outro homem que ensinou para ele. Não, Deus revelou a Pedro. E aí Jesus muda a história de Pedro. Você é Pedro e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Ele deu um destino a Pedro. Amém? Deixa eu te dizer, 2 versículos depois. Jesus está repreendendo Pedro, irmão. Arreda Satanás. Olha aí, Jesus não passava a mão, não. Então, Jesus começou a dizer para os discípulos, né? Que ele sofreria muitas dores, que pelos líderes religiosos, ele sofreria e morreria, no 3º dia ia ressuscitar. Então, Pedro não tinha orado, foi lá repreender Jesus. É claro que isso não vai acontecer, Jesus. Né? Foi querer dizer que Jesus não podia. É claro que aquilo não podia acontecer com Jesus, ele não ia deixar, né, ninguém tocar no amigo dele. E Jesus simplesmente repreende Pedro dessa forma. Né? Arreda Satanás, você não conhece as coisas do céu, você só vê aqui o hoje, você só conhece as coisas dos homens. Deixa eu te dizer, meu irmão, muitas vezes nós vamos estar nessa situação, tendo uma revelação de quem Deus é, e já já nós vamos estar sendo gente. Porque, diga para mim, Pedro, na nossa visão, defendendo o amigo dele, ele estava fazendo um grande pecado? Na nossa visão, não. Ele estava sendo um BFF do Jesus. Mas Pedro estava sendo carnal. Porque Pedro não compreendia o poder da cruz. Ele não compreendia as coisas do reino, como Jesus falou. E outra coisa mais linda ainda. Pedro ter sido carnal ao ponto de não querer deixar Jesus ir para a cruz, não mudou em nada o que Jesus tinha falado acerca dele. Ele ainda era a pedra que Jesus ia edificar a igreja. Não mudou nada. Não mudou nada. O que Deus diz acerca de você não vai mudar na sua próxima mancada. Porque Ele já sabe que vai acontecer. Irmão, nosso corpo não foi glorificado. A nossa mente diariamente vem pensamentos. Nossa alma diariamente nos oprime, querendo nos tirar desse ambiente com Deus. E a coisa linda que Paulo fala é que nós não temos um sumo sacerdote que é indiferente aos nossos erros. Ele passou por isso aqui e Ele é misericordioso conosco. Amém? Jesus foi homem. Jesus sofreu pressões na mente, angústia na alma. Jesus era gente. Ele era Deus encarnado. Mas Ele sofreu o que nós sofremos. Essas pressões, e talvez muito maior. Gente, Ele era o Filho de Deus. Ele vinha para mudar a história. Ou você acha que o diabo estava alisando Ele? Não estava. Amém? Então, hoje nós não passamos coisas que Jesus não passou. A palavra fala que Ele foi tentado em tudo. Amém? Então, o que eu quero dizer hoje para você é: Deus falou algo ao seu respeito. Isso não muda quando você muda com Ele. Isso não muda quando você erra com Ele. Ele tem uma expectativa no coração acerca de você. Do seu ministério que você entulhou. Daquela palavra que tu esqueceu. Deus não mudou. Amém? Quando você vai lá em Atos 2, Pedro está fluindo. E sabe do que Pedro está falando? Da morte e ressurreição de Cristo. Olha aí que evolução. Uma hora ele está dizendo para Cristo não morrer, mas quando ele compreendeu a cruz, o sermão de Pedro mudou. Isso é para nós. Nós precisamos compreender a cruz e nosso sermão vai mudar. O nosso amor ao próximo vai ser mais fácil. Perdoar vai ser mais fácil, porque eu vou entender que a graça me perdoou primeiro, me amou primeiro. Estamos presos porque não nos sentimos perdoados. Nós não experimentamos da graça. E eu já perdi o papel.
Nós não experimentamos da graça. E por isso é tão difícil liberar alguém do coração. Tem uma porção de graça para nós essa noite. Para receber no seu coração desse ambiente de saber que Jesus fez por você tudo. Você tem que abrir o braço e receber do que Ele já fez. Então Pedro teve uma revelação de quem Deus é, do que foi a cruz. E Pedro se posicionou. Aquele mesmo Pedro que negou Jesus, que precisou ser restaurado as suas emoções por Cristo, foi o mesmo Pedro que levantou a voz e falou àquela multidão de pessoas, e que 3.000 homens se renderam a Jesus. Era o mesmo Pedro, irmão. Mas foi um Pedro que compreendeu a cruz. Amém? Pedro não nasceu pronto, ele andou com Jesus e mesmo assim errou várias vezes. Mas ele foi construído pela revelação de Jesus. Ele foi construído pela revelação da graça. Graça é Jesus. E isso mudou a história de Pedro. Isso mudou o sermão de Pedro. Isso mudou o destino de Pedro. Amém? E a partir daí, irmão, não tem muitos relatos assim dos erros de Pedro, mas tem uma certeza, ele não parou de errar aqui. Ele continuou tendo de ir a Jesus e ser moldado por Ele, transformado por Ele. Nós queremos ser super-heróis, ter todas as revelações. Se hoje eu estou me sentindo mal, é porque não está funcionando. A fé não é só uma fé para conquistar coisas. Fé é fé para suportar também. Suportar. Suportar as pressões, suportar as tristezas, suportar muitas vezes o desânimo, a frieza ao redor das pessoas, e você tem que ficar lá, firme. Fé é para isso também. Fé não é só para conquistar o carro, fé não é só para ter a melhor casa. Fé, irmão, é como para tudo que hoje a gente tem como dons no corpo, para alcançar você e alcançar o próximo. Amém? Deus não nos chamou para sermos ideais, só dependentes dEle. Entrar nesse ambiente de descanso. Menino, isso é um descanso tão grande. Tirar aquele fardo pesado. Aquelas acusações constantes, aquela opressão constante. É descanso. Graça é um ambiente de descanso. Tenho aprendido uma coisa com Jesus, irmão. A desistir da minha espiritualidade. Estou tão crente hoje porque eu orei línguas. Estou tão crente hoje. Vai fluir o louvor porque eu orei a semana. Hoje o louvor não vai ser bom porque foi ruim a semana. Não vou pregar, vou ligar para o pastor. Pastor, não estou muito crente. Eu desisti da minha espiritualidade. Eu desisti. Eu não vou a Deus por coisas, eu não vou a Deus para usar Jesus. Jesus, eu vou orar aqui porque essa semana eu vou pregar. E aí eu preciso que você flua lá, porque eu tenho um orgulho tão grande que se a minha pregação for ruim, meu Deus, piso mais nem lá naquela igreja. Isso é orgulho. Eu desisti da minha espiritualidade, de usar Deus, de usar Jesus, de usar a Assunção para promover a nós mesmos. A única razão para você ir a Jesus é por relacionamento com Ele. Você lê a palavra toda, meu irmão. A única coisa que importa em conhecimento é para você gerar um relacionamento com Deus.
Conhecimento da palavra sem relacionamento é morte. Vira lei, vira religião. É só peso e nada disso importa para Jesus. Quando Jesus foi chamar Pedro, ele chamou: venha a mim e vou te transformar em pescador de homens. Qual foi a primeira chamada? Venha a mim. A primeira chamada de Deus é relacionamento. Nós não fomos criados só para ter grandes ministérios, para encher o bolso de dinheiro. Foi para conhecê-lo. Conhecê-lo. Relacionamento. A única motivação para você se trancar no quarto não é para pedir coisas. É pelo desejo de amá-lo. Cheirá-lo. De descobrir novas coisas com ele e ficar igual uma criança entusiasmada. Talvez quando você for contar para alguém a sua experiência, a pessoa vai ficar olhando assim, que besteira. Mas para tu foi tão sobrenatural. Pelo simples fato de que foi ele que te levou. Foi ele que te mostrou. É a única motivação. É relacionamento. Quando você tiver relacionamento, então você vai descobrir um Jesus que o seu pastor não consegue mostrar para você. Ele vai se mostrar do jeito dele. Eu preciso conhecer a Jesus de uma forma pessoal. Não vai servir para mim a experiência do Samuel. Não vai servir. Eu vou ficar que nem Davi quando vestiu a armadura do rei, todo desconcertado, era muito pesado, é muito grande, não é para ele. Aí ele pegou a... Como é o nome da arma? A baladeira, porque eu sou dessa. Pegou o estilingue dele e aquilo serviu. Por quê? Porque é pessoal. Não dá para mim usar a armadura do outro. Não dá para mim usar a experiência do outro. Coisas sobrenaturais é só você ir experimentando. Não dá para pegar o exemplo e a experiência dos outros. A não ser para você crescer em algo, erro, alguma coisa assim. E você tem que ouvir sim os ensinamentos com o seu pastor, mas lá no quarto não. Sempre me imagino num lugar muito grande, sem ninguém. Só eu e ele. Quando eu vou orar, eu me imagino dessa forma. E eu amo isso. Tão difícil hoje você estar sozinho, realmente sozinho. E no mundo, quando a gente está sozinho, a pessoa já lembra de tristeza, aquela solidão. Gente, isso não é para crente. Crente está sozinho, mas nunca está sozinho. Tem sempre uma vozinha ali lhe comunicando algo. É muito bom, gente. Saia desse desespero de querer ser alguém que Deus vai um dia poder usar. Você é uma obra, você está constantemente em construção. A palavra está falando aqui em Filipenses 1:6, que aquele que começou a boa obra, vai aperfeiçoá-la até o dia de Cristo. Ele está falando que já terminou? Que vai ser de uma hora para outra? Não. Começou e vai aperfeiçoá-la. Então eu só vou ser usada por Deus quando eu estiver perfeito? Não. Porque senão a gente nunca vai fazer nada. Eu sei que a gente enxerga lacunas enormes, falhas imensas, nunca estamos prontos, nunca estamos no ponto. E realmente é verdade. E realmente é verdade. Mas Deus quer contar comigo. Mesmo eu sendo assim. Por quê? Porque não é nada sobre mim. É tudo sobre Ele. É apesar de mim. Se você decidir vir para Jesus quando você estiver pronto, desista. Venha logo. Se você decidir entrar no seu ministério, só quando você estiver pronto, ou entrar no ministério assim,
Ministério é trabalho. Você está com as crianças ali, é seu ministério. Ministério é trabalho. Então, se o seu pastor lhe chama para algo e você resiste porque tem aquela queima, eu quero ir, mas não. Porque eu não estou pronto. Nunca vai funcionar. Você vai ser sempre insatisfeito. Insatisfação é a palavra para uma vida longe de Deus. Nunca, nunca, amor nenhum vai suprir. Nenhum ambiente vai ser como o seu quarto. Nunca. Eu sou mulher e tem muitas coisas que eu queria... Desculpa, marido. Muitas coisas a gente tem umas faltas assim que é estranho, né? E eu descobri, gente, tira as expectativas das pessoas. No máximo elas vão estar sendo usadas por Deus para te amar de outro jeito. A expectativa é no amor dele, é do jeito dele. Quando você estiver totalmente suprida, sarada diante de Deus, seu marido vai virar o melhor marido do mundo. Por quê? Porque eu já estou bem. Eu já estou suprida de amor. Então tudo que ele faz a mais para mim, menina, eu soltar fogos de artifício. Porque eu já estou sarada. Eu já me sinto amada, eu já me sinto querida, eu já me sinto muito desejada. Tem coisa mais linda do que alguém, tu não perder a graça para alguém. Isso é a coisa mais linda do mundo. Você nunca perde a graça para Jesus. Isso é lindo. Quando a gente namora, menina, a hora de ver a gata, né? Tá marcado, a gente está cheiroso, está ansioso. E tudo bem quando a gente casa, é constante, a gente está sempre junto, sempre, né? Porque a gente trabalha demais. Mas a gente já está acomodado, acostumado. Então tem algumas coisas que já não são tão importantes. Mas para Deus não. Ele vê tu dormindo. Ele conhece o teu jeito. Ele torce por você nas pequenas conquistas. É o amor de Jesus, é assim. Eu estou pregando aqui outra coisa. Seja abraçado por esse amor, amém? Para Jesus, você é a última Coca-Cola do deserto. Ele está desejoso por você. Deixa esse amor te alcançar. Não resista à voz do Espírito. Deixa te mimar, sabe? Te ninar. Receba dessa graça. Ele não está te condenando. Ele não está te apontando. Ele só te chama para ter um relacionamento. Mesmo te conhecendo, não tem nada que você possa esconder de Deus. Não tem nada que você possa esconder de Deus, amém? Ele te conhece e Ele está disposto a vencer as suas guerras. Você tem crises emocionais, Ele vai estar lá, vencendo em fé com você. Jesus é esse cara. Amém? Você está animado com o Senhor? Eu tenho descoberto que não tem pregação mais importante. Essa é a pregação que vai mudar o homem, que muda o mundo, que muda as coisas. É tirar o holofote do homem e Jesus. Ele é o cara. Não tem nada que eu possa fazer que vai me fazer digno de Deus. Isso é a minha maior prisão. Eu queria ser digna de Deus. Eu queria ser boa para Ele poder vir. E eu descobri a minha liberdade no que me fazia cativo. Revelação foi forte. No que me prendia, porque eu não era boa, eu não ia
forte para Deus. Então eu descobri que lá era a grande porta para Deus me alcançar. Que não ser boa foi o motivo de Jesus ter vindo. Se eu fosse boa, se eu fosse ideal, Jesus não precisava ter vindo. Estava tudo top. Mas ele já sabia que eu era assim. E ele resolveu o meu problema. Ele resolveu minha distância de Deus. Jesus veio por você. Para lhe dar a boa notícia do Evangelho. Ele já pagou o teu preço. Ele já morreu a tua morte. Ele te chama para viver uma vida em abundância. Irmão, isso é uma liberdade tão grande. Paulo fluiu com isso porque ele descobriu o segredo, o Evangelho inteiro, a palavra inteira estava voltada e profetizando sobre Jesus, porque Ele mudaria a história, Ele mudou as nossas vidas, Ele não nos deixou ser o mesmo, o amor dele nos constrangeu, Ele morreu a minha morte, e eu não posso ser o mesmo. E não é que eu preciso ser um super-homem, eu só preciso aceitá-lo, e quando eu depender dele, dependência. Quando eu depender dele, as coisas vão fluir fácil. Eu não vou me esforçar. Eu não vou estar suando. Toda vida que eu... Olha, se é para mim estar aqui na frente, menino, chega, eu venho... Essa é a minha tia, parece que eu estou indo para o matadouro, né? A tia disse com a minha mãe. E aquele exemplo dos urubu que o pastor deu lá, não quero te ver. Eu nunca mais vi um urubu do mesmo jeito. Até o urubu vira espiritual do meu pastor é crente. E ele estava dizendo como os urubus fazem. Eles não estão se esforçando, batendo 1 milhão de vezes as asas para poder voar. É assim. Só abre os braços. Eles brincam com o vento. E eu disse, Pai, é isso que eu quero. Ser um urubu. Ser como? Não ser um urubu, né, pastor? Eu quero me divertir contigo. Não quero achar que eu estou fazendo uma coisa que não é para mim, que não cabe em mim. Tem que ser fácil. Tem que ser bom. Eu estou falando da única coisa que importa. Da coisa que tirou o vazio da minha existência. Por que tem que ser tão difícil? Por que tem que ter tão difícil você falar do amor de Deus para alguém? De a gente ganhar pessoas para Cristo? É porque não está forte em mim. Nós vamos ser essa igreja de relevância que muda ambientes quando a gente estiver encharcado disso aqui. Inteiros em Deus. Eu não fechei um quarto escuro para ele não entrar. Inteiro. Cheio dessa palavra. Do amor. Como você vai doar algo que não tem, porque você não se sente perdoado, você não se sente amado por Deus, vai ser a coisa mais difícil do mundo, dar isso para alguém. Se você for falar sem essa revelação, vai ser como se você estivesse contando uma mentira para alguém. Vai funcionar quando aquela palavra, aquela verdade estiver estampada. Você não precisa dizer nada. O meu marido, ele diz assim, que ele sabe quando uma pessoa está crente, quando ela não precisa falar nada, ele já está inspirado para amar o Senhor. E isso é verdade. A pessoa não precisa nem estar pregando, às vezes tu já quer, está tão faminto, de uma hora para outra, muda o ambiente. E é isso que a igreja é esse fermento que eleva a massa, que muda. E eu não vou fazer um grande esforço. Se eu andar com Deus e estiver cheio dessa palavra, vai ser natural. Amar, perdoar, falar do amor de Deus. Parece que eu fui crente ontem, gente. Desde que eu quero te ver que tem sido pesos arrancados de mim. Cargas.
Não que eu não amasse o Senhor, que eu não quisesse servi-lo, mas era muito mais pesado. A gente tem que aprender a trocar o fardo. Jesus levou meu fardo pesado, me deu o seu que é leve. Eu entendi isso, o que é o fardo leve. Eu ainda tenho que carregar a cruz, mas não é um fardo pesado. Fluir com Deus é dar cara a tapa para ser vulnerável. Ser vulnerável com Deus. Teve uma frase que eu ouvi que me impactou demais. Foi o Alessandro Vilas Boas que falou. Ele disse que os homens em que Deus confiam são aqueles que estão dispostos a não ter todas as respostas, que andam com frio na barriga. Isso discerne, descreve. Porque a palavra nunca vai estar terminada. Você nunca vai saber o que vai acontecer. Quando você for falar do amor de Deus, não espere que você tenha um texto e se tiver não vai sair nada daquilo. É dependência. É frio na barriga mesmo. É esse sentimento de que se ele não fizer, pai, toma a frente. Se tu não fizer, eu não sei fazer. Mas você só vai confiar em Deus quando você, primeiro, souber que Ele é bom. Depois, quando você tiver relacionamento, e vai ser fácil ser dependente. Deus é bom, eu o conheço, então eu dependo. Amém? Não vai ser um esforço depender. Não vai ser um esforço receber a graça. Ele é bom, eu o conheço, então eu dependo dele. É um relacionamento. Vamos nos tornar essa igreja que entende que está alimentado por Jesus. Nada aqui tem outro motivo. A sua adoração só vai ser pura, só vai fazer o real sentido quando a única motivação for Jesus. Quando a motivação for um ministro, um cara de fora que está pregando, um ministro de louvor, uma banda, irmão, o diabo ele já diluiu o poder da tua adoração. Não faz tanto sentido assim. É Jesus. Ele é o centro. Ele é a pedra principal. Ele é a estrela. Amém? Eu acho que eu acabei meu sermão. E eu quero que essa noite você tenha coragem de ir a Deus com esse entendimento. Como se tivesse realmente ser deixado, ser moldado por Ele, sem escama nos olhos. Essa é a verdade que o diabo não quer que você desfrute. No dia que você descobrir Jesus e o que Ele fez por você, de verdade, uma revelação dentro da graça, do amor, do que é ter uma constante comunhão com o Espírito, as garras não vão estar mais tão presas. Você vai começar a ver as coisas fluindo com mais naturalidade. Todo o Evangelho, toda a Bíblia foi para esse momento. Para Jesus ir consertar a nossa relação com Deus. E hoje nós temos o Espírito dentro. Aleluia. Você está disposto a ser vulnerável a Deus? Certo de que você não precisa ser um super-homem para ser usado por Deus. Deus te conhece. E mais, Deus precisa de você. Que você se posicione no que Ele tem para você. Pare de adiar o que Deus tem. E eu não estou falando de uma hora para outra você abrir uma igreja. Gente, eu não estou falando disso. Eu estou falando de você mudar o ambiente que você está, começando pelo seu quarto, pela sua casa. De começar a ser luz, a ser sal. Um sal que salga. Que muda as coisas.
a ser uma igreja que realmente o conhece. Você já viu aquela pessoa que você olha para ele e tudo, parece que as expressões da pessoa falam de amor. É tão calmo, é tão manso. Nós precisamos ser assim. Não estou dizendo que tem que ter calma, manso, né? Nem todo mundo é assim. Eu estou falando de você expressar amor. As pessoas têm coragem de ir a você. Hoje a gente está tão religioso que as pessoas não têm coragem de ir a você. Já tem aquela imagem de quem vai julgar, de quem vai... Em vez de nós sermos uma porta aberta para as pessoas virem mesmo, sabendo que vai ter uma palavra de vida, sabendo que você vai falar de esperança. Irmão, você vai ler a palavra. Jesus foi ungido ali, a prostituta ungiu, chorou os seus pés, e Jesus, quando o povo estava lá, né, julgando, Jesus foi defender ela, né? Mas os mestres da lei não tinham misericórdia, porque aquele coração era duro, aquele coração da prostituta estava rendido. Ela precisava dizer para ele que amava de alguma forma. Ela deu o que ela tinha. Ela foi rendida. Agora os religiosos, uma capa de santidade. Desista dessa capa de santidade. Tira essa máscara que por dentro está podre e só tem uma capa mesmo. Nós precisamos alcançar as pessoas. Nós somos os braços e os pés de Jesus aqui. Ele já fez a parte dele. Nós precisamos expressar amor para as pessoas. Trazê-las para esse ambiente de graça, de quem é Jesus. E Deus vai contar com você. Amém? Eu queria que vocês ficassem de pé.